Oi, tudo bom? O meu nome é Arthur e esse daqui é o Jornada Literária, seu canal de quadrinhos e literatura aqui no YouTube. Hoje, eu acho que é o primeiro vídeo que a gente faz que vai ser meio especial, assim, porque o quadrinho de hoje é o meu quadrinho preferido e que não consigo achar defeito nenhum na obra inteira, e olha que são muitas edições. O quadrinho de hoje é Sandman, do Neil Gaiman. Primeiramente eu peço desculpas por semana passada não ter tido um vídeo de resenha. Não sei se estão vendo, consegui marcar um pouquinho aqui a olheira aqui, mas eu realmente fiquei bem cansado e eu tava sem um pouquinho de inspiração para poder trazer algum vídeo. E com esse clima de olheiras e noites mal dormidas, eu resolvi trazer Sandman, porque é um quadrinho indispensável. Tanto que se você olhar nessas listas famosas de, poxa, quais são os 5 maiores quadrinhos de todos os tempos, você vai ver lá Watchmen, você vai ver Maus, você vai ver Demolidor, a Queda de Murdoch, vai ver Batman, Cavaleiro das Trevas, e nas primeiras posições você vai ter isso daqui. E além disso, quando você vai pesquisar, tem uma lista famosa também que muita gente, a comunidade quase inteira aprova, que é tipo a lista das séries longas recorrentes, que são as melhores de todos os tempos, e Sandman é a segunda. Atrás apenas os X-Men, do John Claremont, eu acho que é o nome dele. É John Claremont mesmo. Que é aquela saga da Fênix Negra, de Futuro Esquecido, por aí vai. Cara, a maior dificuldade de poder trazer um review, né, uma resenha de Sandman, é justamente descrever a obra. Ela é bem pesada, então eu vou deixar aqui embaixo. Mas por que é tão difícil escrever Sandman? Eu fui procurar alguns vídeos do pessoal, tipo assim, contando história e tal, e eu vi alguns bem legais. Eu vou deixar aqui o link na descrição também, se vocês quiserem ver um vídeo mais elaborado. Tem uma dificuldade muito grande de poder descrever o que é Sandman, o que significa Sandman, porque é uma obra muito, tipo assim, fantástica no sentido de fantasia, de ser fantasiosa. Tem alguns que falam que Sandman é uma história sobre contar histórias. Tem gente que fala que Sandman é uma mistura esquisita de filme do Tim Burton com filosofia, com poesia, com melancolia. E afinal, do que se trata a história de Sandman? Sandman é uma história que conta as histórias do próprio Sandman, ou Morpheus, ou Sonho, esse ser que tem vários nomes. E esse ser, ele não é uma pessoa comum, ele não é um deus, ele não é entidade, ele é um perpétuo. E o que são esses perpétuos? Os perpétuos são 7 no total. Eles são um conceito até bem esquisito. E é uma dificuldade muito grande que a gente tem de trazer para um vídeo o significado, porque você falar o que é meio esquisito e não dá pra entender muito bem. Só você lendo que você consegue ter uma noção e entrar na cabeça esquisita do New Game. Os perpétuos, eles são um conceito dele que flerta um pouquinho com a coisa meio Lovecraftiana, sabe? De ter essa entidade, que ela é mais antiga que o próprio tempo, e que ela foi, que ela é e que ela será maior e fora da nossa compreensão como ser humano. Os perpétuos, eles são seres eu não sei pronunciar. Eu vou deixar aqui na legenda. E cada um deles vai representar um aspecto não só da humanidade, mas também do universo inteiro. Os 7 é muito legal porque o nome deles em inglês, todos eles são irmãos, né? E o nome deles em inglês todos começam com a letra D, que é o sonho, a morte, o destino, o desespero, o desejo, o delírio / deleite, que na história muda, e por fim destruição. Eles são irmãos e a morte é a mais velha, a mais nova é delírio, eu não lembro o resto de cor, mas é uma coisa bem legal porque tanto o nome deles quanto eles, a relação deles entre si é uma coisa que é cheia de pequenos simbolismos, sabe? Por exemplo, quem que é um dos maiores antagonistas do sonho, que é o Morpheus, que é o Sandman? É o próprio desejo. Então, poxa, o sonho é um antagonista do desejo e vice-versa. É umas coisas bem viajadas, assim, que... E a obra em si, ela é cheia dessas coisinhas que você para pra pensar e fala... interessante, meio capcioso. E o Sandman como perpétuo, ele tem suas atividades, ele tem suas tarefas que ele tem que fazer universos afora, na verdade. E dentre essas tarefas, né, ele tem o sonhar, que é o reino dele. E poxa, você deve estar se perguntando também, pô, Sandman, esse nome não é esquisito.
Tem um Sandman daquele filme lá, da Origem dos Guardiões, tem o Papai Noel e tal. Tem o Enter Sandman, a música do Metallica também. Tem aquela Mr. Sandman também, que eu gosto pra caramba. E o Sandman, na verdade, fora dessa mitologia que o Neil Gaiman criou, ele é uma lenda que aqui no Brasil é chamada de João Pestana, que é um ser, né, uma entidadezinha que sopra areia no olho das pessoas e as pessoas dormem. E por isso que elas acordam com remela. Porque justamente por causa da areia, né, e tal. E essa lenda legal dela é que tem aqui no Brasil com o João Pestana. Tem o Olavo Fecha-Olhos lá acho que da Noruega, um trem assim. E tem, tipo, no mundo inteiro. Então, o Neil Gaiman teve uma sacada bem legal pra poder transformar o Sandman numa coisa universal mesmo. O Sandman, ele começou a ser publicado de uma maneira bem peculiar. A Karen Berg, ela foi, tipo assim, meio que a mente por trás da Vertigo inteira. Vertigo que é o selo mais adulto que tinha na DC lá pros anos 80, 90. E a Karen Berg foi responsável pela invasão britânica nos Estados Unidos, dos quadrinhos, que trouxe o Alan Moore, que pra mim é o maior quadrinhos que já existiu. Ela trouxe o Neil Gaiman, ela trouxe o Garth Ennis e trouxe vários desses autores que escreveram basicamente as maiores histórias que a gente já teve. E essa invasão britânica, na verdade, ela é a grande responsável por fazer esse gênero mais adulto dos quadrinhos ganhar esse sucesso, né, que ele teve. Foi assim que veio, por exemplo, o Monstro do Pântano, que começou essa coisa mística da Vertigo, assim, que veio com o Hellblazer, depois com o Brian Azzarello, que veio também com o próprio Sandman, veio Orquídea Negra, veio Preacher mais pra frente, veio várias dessas histórias icônicas. Quem trouxe foi a Karen Berg para os Estados Unidos. Ela era tão genial que ela conseguia pegar personagens que eram tipo assim, aqueles personagens nível C, nível D, que ninguém lembrava que existia mais, pegar eles e transformar em sucesso, tanto de bilheteria quanto de crítica. E com Sandman não foi diferente. O Neil Gaiman pegou a Orquídea Negra e transformou numa história muito legal. E tinha o Sandman também do Jack Kirby. Não aquele Sandman meio noir do Teatro do Mistério assim. Esse é outro Sandman, ele ainda existe. Mas o Jack Kirby, ele tentou fazer, baseado na lenda do Sandman, um super-herói mais diferente do que ele tá acostumado a fazer, só que deu errado. Virou aquele super-herói de capa, de símbolo no peito, pastelão, né? E aí o Neil Gaiman olhou pra ele e viu um potencial e ficou enchendo o saco da Karen Berg pra Karen Berg deixar ele fazer. E no final os editores da Vertigo deixaram. Falou, ó, faz. Coisa que é muito legal deles terem pegado esses personagens nível C, nível D que ninguém conhece, porque dava essa liberdade criativa pros autores ingleses que eles tanto precisavam e queriam. Eu queria trazer, eu trouxe na verdade esse contexto para justamente saber um pouquinho desse universo da Vertigo no início ali, que ela se conectava sempre. O Monstro do Pântano aparece... O Constantine, o Hellblazer, ele surgiu nas histórias do Monstro do Pântano, na verdade. E o Constantine aparece em Sandman, o Monstro do Pântano aparece, e eles vão ali circulando, gerando esse universo compartilhado ali, cheio de horror e fantasia, que era o que estava carecendo os quadrinhos naquele momento. Mas por que eu resolvi trazer Sandman justo hoje? E eu nem me preparei direito para poder falar sobre o tema. Porque amanhã, dia 15, vai sair um audiobook pelo Audible, não sei pronunciar direito, que é aquele serviço da Amazon, muito legal também. E o próprio Neil Gaiman vai ser o narrador da história. E ter o Neil Gaiman como cabeça por trás dessas produções de Sandman é o que pode fazer a adaptação de Sandman dar certo. Tanto que a série na Netflix que vai ter, ele tá por trás de tudo e ele quer garantir que seja uma obra, tipo, bem adaptada, pra não sair, por exemplo, o Percy Jackson da vida. E esse audiobook é muito legal porque vai ser o James McAvoy que vai ser o Morpheus, o Sandman, né? E a gente vai ter, por exemplo, Andy Serkis como o Matthew, que é o Corvo. A gente vai ter o Taron Egerton como o John Constantine. Então, tipo, são realmente nomes de peso pra poder fazer essa adaptação. E eu quero muito ver esse negócio, então eu resolvi trazer porque eu meio que tô no hype. Como é que começa essa história, né? A história, ela começa com um grupo de ocultistas que tiveram uma certa ligação com Aleister Crowley no passado. O líder deles meio que tipo, era meio brother, assim, dele, né, no caso. E eles acabam capturando o sonho, que é o Morpheus. E o Morpheus, estranhamente, estava enfraquecido e foi capturado. E essa primeira saga, né,
do Sandman, vai chamar Prelúdios e Noturnos. Enfim, o Sandman ele é capturado, passam-se 70 anos com ele capturado, e nisso as pessoas começam, tipo assim, a dormir pra sempre, a pessoa que nunca consegue dormir, a pessoa que fica tendo pesadelo eterno, o mundo dos sonhos, né, o sonhar fica uma bagunça. E depois de um erro, né, um descuido de um dos ocultistas, que não me engano era filho do líder da seita, o Morpheus consegue sair, e tipo, bolado mesmo, e ele pega esse cara que teve o descuido e coloca ele num negócio que ele chama de eterno despertar, que ele vai tendo pesadelos um atrás do outro, e vai acordando desses pesadelos, e sem fim, e ele vai, né? E nisso, ele vê a bagunça que o mundo ficou e fala, vou ter que resolver. E o que acontece? Ele vai atrás dos 3 itens dele que ajudam ele a ter o poder máximo dele, que é o elmo, que é a algibeira, que é aquele pozinho que sopra, né, do João Pestana. E por último, mas não menos importante, o rubi de poder dele. Quando ele vai buscar o elmo, ele desce no inferno para poder buscar o elmo, que tá com o demônio de lá. E ele vai conversando com o Lúcifer, com não sei o que. E no final, ele pega o elmo e tá, tipo, indo embora de boaça assim, do inferno. O Lúcifer fala, uai, você vai sair assim mesmo? Aí ele fala, eu vou, né? Será que a gente vai deixar você aqui? Sonho não tem poder aqui não. Aí ele, tipo, olha e fala, o que seria dos seres do inferno sem um sonho com o paraíso? Um negócio assim, e, tipo, os demônios tudo ficam olhando pra ele. É muito legal, assim, tal. E depois ele vai buscar a algibeira. E pra isso, ele vai atrás de ninguém menos que o próprio John Constantine, que ajuda ele, né? E eles vão atrás, eu não vou dar muito spoiler. Mas... E depois, ele vai atrás do Rubi, que tá com um antigo vilão da Liga da Justiça, que ficou louco com o poder do Rubi. E esse capítulo é meio macabro até, mas é bem legal. E ele encontra o Caçador de Marte, da Liga da Justiça. E quando ele encontra o Caçador de Marte, um Caçador de Marte é uma sacada genial do Neil Gaiman. Ele não vê ele igual a gente vê, que é esse cara parecendo Robert Smith do The Cure aqui. Ele vê como uma divindade do planeta Marte, que ele vivia, né, e tal. E, tipo, ele percebe que ele era o deus que ele adorava quando vivia em Marte. Então ele ajoelha e tal. E cada um vê o Sandman da maneira que ele entende. Isso é, tipo, genial. Ele fica mudando de forma o tempo inteiro. Tanto que tem uma história que chama Sonho de Mil Gatos, eu acho. Que uma gatinha, ela vai atrás do Sandman. E o Sandman é um gato. E, tipo, esse capítulo é muito bom. Depois disso, tem umas histórias que eu acho simplesmente fantásticas. E só que eu dou um aviso, se você não gosta de terror, talvez alguns capítulos podem chocar um pouco. Por exemplo, tem a Comic Con do Serial Killers. Tem um capítulo que é um dos meus preferidos. E um pesadelo que o Sandman cria, né? Poxa, ele é uma pessoa, é um perpétuo bom, mas não só de sonhos vive o sonhar, vive também de pesadelos, né? E o Corinthians, ele, com o Sandman ficou aprisionado, né? Alguns pesadelos, alguns sonhos, eles fogem do mundo do sonhar porque o Sandman não tá lá, não tem ninguém pra governar. E nisso o Corinthians vai pra uma convenção num hotel no meio do nada, assim, que só tem, tipo, gente que coleciona parte de corpo humano, sabe? E tipo, tem palestra, tem roda de conversa, os caras como se fosse a Comic Con mesmo, de serial killer e tal. Os caras falam, mas um TED Talk aqui de como você armazena um corpo no freezer. Então, os negócios assim que, tipo, sabe, tipo, muito... Tem um capítulo que é simplesmente sensacional, que eles estão, tipo, na Idade Média, assim, e aí tem uns caras na taverna, e o cara, tá o Sandman e a Morte, tipo, olhando, assim, eles com a roupa meio de Duque, né, porque tá na Idade Média. E aí, esse cara fala que, tipo, pros outros que não vai morrer, que ele recusa morrer, que ele quer viver muito ainda, e tal, e tal, e tal. E aí a Morte e o Sandman ficam olhando, tipo, pô, esse cara não quer morrer, por que será? E aí ele vai trocando ideia e tal, e o Sandman fala, não, eu gostei desse daqui, deixa que eu resolvo. E ele senta lá com o cara, começa a trocar ideia e tal, e o cara fala, não, que eu não vou morrer e tal. O Sandman fala, beleza, daqui a 100 anos, nós vamos encontrar na taverna aqui mesmo, e você vai me falar se você morreu ou não. Passam-se 100 anos, e ele tá lá ainda. E eles começam a trocar ideia e tal, e vai passando ao longo da história inteira. Vai lá pra Renascença, vai até que chega nos dias atuais. Enfim, como que eu leio o Sandman? Eu tenho, além do Sandman Prelúdio, que eu comprei por uns 30, 40 reais na verdade,
A Panini lançou as edições definitivas, que são esse trambolho gigante aqui, que o preço de capa é tipo uns R$ 150, eu acho, mas na Amazon você acha por 70, 75 direto. Direto. Precisa afobar pra poder comprar esse aqui não. É caro, mas são muitas páginas, podem ver, e eu acho que compensa pela história. Sinceramente, são 4 volumes desses aqui, e tem um volume 5. Esse volume 5, na verdade, são extras, são tipo spin-offs, são histórias que apareceram na revista de outra pessoa que tá aqui também. Eu não acho que vale a pena comprar, a não sei que você vira um eterno apaixonado pela história. Mas esse daqui eu acho que realmente compensa os 4 primeiros. E a Panini tá lançando também uma edição comemorativa de 30 anos, que são umas de R$ 20, bem pequenininhas, que se eu não me engano vão ser 13 ao total, e já tá no sexto. Ela tá relançando os volumes que não tem. Então se você quiser começar a colecionar agora, eu acho que vale a pena, porque as capas são muito bonitas. Mas eu ainda prefiro esse volume maior. Pra ler Sandman, que eu indico, sabe? Eu indico você tá com a cabeça tranquila, tipo, é uma leitura que exige um pouco mais de atenção, e ela te prende a atenção também quando você dá o tempo necessário pra leitura. Quando você meio que se desliga, sabe? Desliga e vai ler o negócio, imergir. Porque você tem que entrar no universo, tem que entrar na cabeça esquisita do Neil Gaiman para poder absorver mais a obra. A câmera acabou a bateria, mas eu vou falar rapidinho que não vou terminar. E eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui. Esse vídeo deve ficar um pouquinho grande, mas é um vídeo que eu fiz de todo coração, eu fiz totalmente espontâneo, não fiz nenhuma pesquisa, eu tô tirando tudo do que eu sei mesmo. Agradeço muito a quem tá acompanhando aqui, e por favor, deixa aqui nos comentários, ou me manda também mensagem também e tal, porque acho que todo mundo que vê o vídeo me conhece, então, mas não sou influencer ainda. Mas é bem legal eu saber que tipo de conteúdo vocês querem ver e tal. O próximo quadrinho vai ser Chico Bento Arvorada. E depois vai ser o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë também. Vai ser o primeiro livro aqui. É um livro que eu gosto bastante. Um livro que você olha pra mim e você fala, tu não gosta desse livro, mas eu gosto. Mas é meu guilty pleasure assim. Muito obrigado mais uma vez. E foi muito bom te ter por aqui. E é isso. Muito obrigado.